Ô pai, o que é frangueiro, pai? Por que todo dia me chamam lá na escolinha de filha de frangueiro? Por que eu sou filha do frangueiro, pai? Foram perguntas recorrentes de Lígia. Menina Lígia, então com 5 anos, ao pai Félix Miele Venerando, goleiro do Fluminense, da Portuguesa, do Juventus, do Nacional e da Seleção Brasileira, ali por março ou abril de 1970, antes da Copa do México. E o Félix pacientemente dizia à filha Lígia, menininha de 5 anos, que ela era filha de um frangueiro, porque ele, Félix, tinha sido vendedor de frangos em feira de São Paulo quando moço, e o apelido ficou, para ela não ligar, não. Mas ao final da Copa de 70, você pode observar nas imagens da Band, o Félix sumiu daquela muvuca toda, daquela festa toda no invadido gramado do Estádio Azteca, pós-Brasil 4, Itália 1, e disparou no túnel do Estádio Azteca gritando: teléfono, teléfono, teléfono! Lá no campo, Pelé pelado, Rivelino pelado, Tostão pelado, arrancaram tudo deles, chuteira, calção, camisa, o pessoal carregando nas costas o Pelé, o Zagallo, aquele negócio todo, mas o Félix não quis saber de festa. Procurou o primeiro túnel e entrou gritando: teléfono, teléfono, teléfono! Na primeira sala aberta que lhe ofereceram, o Félix tirou da sunga saqueira que sempre usava dentro do calção, tirou um papelzinho com os números dados a ele pelo saudoso repórter carioca do Jornal do Brasil, Oldemário Touguinhó, com o qual trabalhei no rádio aqui em São Paulo uns tempos. O Oldemário ensinou o Félix lá na concentração como é que fazia ligação para São Paulo, ou para o Rio, ou para o Brasil. Para fazer o chamado International Collect Call, ligação internacional cobrar, para a Embratel, no Rio de Janeiro, onde ele morava. Aí ele saiu correndo, disparado, né? Pedindo um telefone, deram um telefone para ele, ele fez a ligação internacional, enquanto o Brasil comemorava demais, obviamente no campo lá, a conquista do tricampeonato mundial de futebol. Aí ele, numa saleta qualquer lá dos baixos, dos interiores do Estádio Azteca, ele conseguiu a ligação completada no apartamento do lado do seu, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, apartamento do Félix que era alugado e não tinha telefone, que era muito caro à época. Aí o Félix pediu para a amiga vizinha, depois que a Embratel conseguiu acessar o telefone da vizinha do Félix, o Félix pediu para ela chamar a mulher dele e a filha Lígia, enquanto ele, Félix, ficava naqueles segundos ouvindo os fogos que explodiam e incendiavam Laranjeiras, o Rio e o Brasil, com o Tri do México minutos atrás conseguido, também graças a ele, Félix Miele Venerando. Aí as duas chegaram. A esposa ao telefone, mas Félix pediu para falar primeiro com a filhinha Lígia. E ele gritou soluçando ou berrando: filha, 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 aqui é o teu pai, filha. Sou eu, filha, sou eu e não sou frangueiro, não. Amanhã diga para os seus coleguinhas avisarem seus pais lá na escolinha que eu não sou frangueiro. Que você não é filha de frangueiro, não. Que o teu pai não é frangueiro, o teu pai é campeão do mundo, filha. Filha querida, teu pai é campeão do mundo, filha. Berrava Félix chorando como nunca na vida. Naqueles minutos o país era uma festa só, com todo mundo vibrando e vendo tudo pela TV em branco e preto, mas para Félix importava só aquele pedacinho de Brasil do lado de seu apartamento no Rio, em Laranjeiras, onde a comemoração era só a 3. A menina Lígia, a esposa Marlene e o frangueiro mais maravilhoso do mundo, meu caro Fiore Gilhote. Félix, aquele que nunca vendeu frango na feira, mas que inventou essa história para a filha não sofrer, não sentir. Pai, o que é frangueiro, pai? Por que todo dia me chamam lá na escolinha de filha do frangueiro, pai? Esse foi muito injustiçado, Fiore Gilhote. E ele me falou um dia uma frase que eu publiquei nas minhas tribunas todas, e a revista Veja, nas frases da semana, publicou lá com o grande santista Júlio César de Barros. Frase maravilhosa do Félix: pelo menos quando eu morrer, que parem de dizer que o Brasil ganhou a Copa de 70, apesar do Félix. Porque 2 grandes injustiças aconteceram e acontecem no Brasil. O Barbosa foi crucificado porque não ganhou a Copa de 70. Ou melhor, o Barbosa foi crucificado por não ganhou a Copa de 50. E eu, Félix, fui crucificado porque ganhei a Copa de 70. Ele nunca será esquecido, né, Fiore?
eles ficarão por todo o sempre, incrustados na ternura e na sinceridade do nosso cantinho de saudade. Ô Pati venerando, uma das 3 filhas do Félix. Isso aí faz 500 anos que eu fiz, que eu sempre repito nas minhas tribunas todas, principalmente aqui na Rádio Bandeirantes. E eu sempre esqueço de você, né? Porque além da Lígia, a dona Marlene, teve você também, né, Pati? O nome das 3 filhas... Bom, enfim, você já ouviu isso muitas vezes. Vai, sem cebar aqui, eu vou passar a bola para você, porque você me mandou uma mensagem que eu já coloquei no ar hoje, e você nos emociona a todos. Boa tarde, Pati. Oi, Milton Neves, boa tarde. Nossa, é um orgulho, um prazer estar podendo participar com você aí ao vivo. Aliás, já começo suando frio, emocionada, porque mais uma vez você me emociona e essas palavras do Fiore aí tão lindas, com a música de fundo, realmente é muito emocionante. Não tem importância não, você tem uma história boa da minha irmã para contar, que foi uma coisa que marcou. Mas eu também te conto uma nova hoje, que ele fugiu lá do Hotel Plaza, quando chegaram no Rio, num camburão, e desceu na praia de Botafogo, fugiu pela Porta dos Fundos, porque estavam no hotel, né? E a minha família não tinha ido, meu pai nem sabia, falou assim, o Carlos Alberto chamou a esposa para ir lá, mas ele não sabia, e não tinha, minha mãe não estava, a família dele não estava, ele saiu escondido, pegou um camburão de PMs, desceu na praia de Botafogo, pegou um táxi e chegou lá na rua, lá na Paissandu, porque ele queria ver a caçulinha dele, e que tinha apenas 2 anos. Então você vai passar a ter mais uma história. E quando ele chegou lá já estava tudo silencioso, porque todo mundo que esperou para a festa já tinha ido embora, mas esses vizinhos, que era a Neide e o Mário, a gente chamava até de tios, viram, porque estavam esperando ele chegar, viram, ele chegou e começou uma festa particular, soltaram um monte de papel lá no chão, jogaram, fizeram festa, começou a sair todo mundo para fora de novo, e a primeira que ele quis pegar no colo foi a caçulinha de 2 anos, que até chorou porque não lembrava do pai, de tanta saudade. Então agora você passa a ter mais uma história, mas todas emocionam. Todas as histórias do meu pai, as dificuldades que ele passou, tudo que ele enfrentou em uma época em que era difícil ter uma posição de goleiro. Aliás, acho que posição de goleiro, segundo ele, era muito ingrata, né? Você não tinha chance de errar. Mas ele foi um goleiro que teve já uma manchete escrita, o goleiro dos frangos de ouro, porque até um frango dele era reverenciado. Então, não tenho o que falar. Eu acho que qualquer pessoa para falar do Félix ou dessa geração de 70 que é inesquecível, tem que ter muita consistência, tem que estudar, tem que ter passado por isso, no mínimo, alguém das transmissões e das entrevistas deveriam ter um pouco mais de idade para poder realmente expressar o que sente, né? Isso, você é meu parceiro e eu sei que você defende o seu quadro do Que Fim Levou, eu acompanho o tempo inteiro e acho que isso é uma bandeira importantíssima para a história de todo o futebol, que nós vamos passar. Amanhã vamos esquecer quem era a Patrícia venerando, a Lígia, a Marlene ou a Gislene, que é a minha outra irmã, vamos esquecer, mas o Félix não vai estar esquecido, como tantos outros, como Gilmar dos Santos Neves, como Castilho e como tantos outros vencedores aí, né? Ô, Patrícia, ele me contou essa história, eu só sei disso porque ele me contou, é claro. A gente comete um ou outro errinho. Eu falei Lígia, que ele falou que então foi a Gislene que... Não, a Lígia realmente era mais velha, a Lígia tinha 7 anos, ela é de 62. Então foi a Lígia mesmo foi que perguntava na escola? Ela mesma. A Gislene era do meio, que tinha 2 anos a menos, 1 ano e meio a menos, tinha 5, 64, isso, ela tinha 6 anos. E eu que era a caçulinha, que eu sou de março de 68 e tinha 2 anos, e nós 3 aí a escadinha, mas eu desde caçulinha com fralda eu já frequentava os campos do Fluminense junto com ele e acompanhando tudo que ele fazia. E quando você falou da menininha de 2 anos, né?
Eu falei assim, então eu errei, né? Porque a menininha de 2 anos não ia na escola. Então quem ouvia isso... A Lígia que era mesmo a que falou a situação do papai, paizinho, frangueiro. E ele, quando foi lá realmente no telefone, falou... pode falar que seu pai não é frangueiro, nós somos campeões do mundo. E ela falou para ele, e ele se debulhou em lágrimas, que aí ela falou assim, paizinho, você saiu daqui, estavam te xingando de frangueiros e agora você volta campeão. Aí ele começou a chorar e largou o telefone. Depois da Lígia tem a Gislene, que é do meio, que tinha 6 anos, e eu, que tinha 2, que era a caçulinha. Tá. Agora, é impressionante a humildade do teu pai, porque uma de vocês, não sei se foi você que me ligou, eu estava na Avenida Paulista. Teu pai morreu de domingo para segunda ou de quarta para quinta, não foi? Fui eu que te liguei. Então, e aí eu entrei no ar na Band News FM e dei a notícia chorando com o Boechat. O Lauro Jardim, que hoje é colunista de O Globo no Rio de Janeiro, foi colunista há muito tempo da Veja, uma vez o Félix foi a um programa Band Mania, da Band, quando revelamos o nosso Denilson Show em 2010, o Félix foi ao programa, e o Lauro Jardim me ligou, à meia-noite, falou, você me deu o maior presente do mundo, de ver o meu ídolo Félix no teu programa, e ele está tão bem e tal. Lauro Jardim, aproveito para abraçá-lo, com você ouvindo aqui, porque esse rapaz gosta... Eu nunca vi o Lauro Jardim pessoalmente, mas já falei muito com ele. Enfim, a torcida do Fluminense tem no teu pai um dos maiores jogadores da história. E sem luvas, entendeu? O que esse homem pegou na Copa de 70, e eu quero dizer para o seu seguinte, estava vendo o Brasil e Tchecoslováquia outro dia. Aliás, os rapazes lá, bons jornalistas e tal, mas eles não sabiam que o jogador que eles citaram lá da Tchecoslováquia, o meio do campo era Kavasnak, Mazopust, que o Kavasnak tinha sido afastado porque já era profissional na Bélgica. Mas eles não falaram que o rapaz foi o único jogador remanescente da final de 62 que estava jogando pela Tchecoslováquia naquela Copa. Ele estava na relação, mas não jogou. Mas tudo bem. Você precisa ter raiz, entendeu? No futebol, como eu citei aqui várias pessoas aqui, como PVC, Mauro Betti, Mauro César Pereira, o Cláudio Zaidan, Flávio Prado, Eli Coimbra, Juarez Soares, eu também, essas pessoas que nasceram dentro de uma bola. Dentro de uma bola. E você conta muita história aí, mas eu quero contar uma outra, não sei se você sabe. Uma vez me liga o Félix, ele me chamava de Milton. Milton, que legal, hein? Gostei ontem do sapato que você deu pra turma lá. Mas escuta aqui, mas você me mandou 3 pares outro dia e tem uma coisa que está me incomodando. Olha a honestidade de um campeão do mundo. É que 1 ficou muito apertado e 2 ficaram muito grandes. Eu vou levar aí para você na Avenida Paulista, você troca os 3 para mim? Eu falei, Félix, você tá brincando, pô. Você vai dar esses 3 pares para algum amigo, algum neto e tal, e eu vou mandar mais 3 para você que não quer. Ele pegou, falou lá, 41, 42. Quer dizer, o teu pai queria devolver os sapatos para receber depois o número certo. Quer dizer, isso não existe. Ele era mesmo. Não, meu pai, isso eu até... como eu andei sofrendo esses dias, apesar de ter emoção e felicidade de rever os jogos, e aliás, rever de forma melhor, né? Porque eu já via desde cedo, mas eu não vivi na época, mas eu sempre fui assistindo e acompanhei. Vimos esses jogos várias vezes juntos, eu e ele, e a família também e tal. Mas eu andei sofrendo porque realmente isso que você citou me incomodou demais. Eu fiquei muito triste de ver que, apesar de quererem fazer uma homenagem para os 50 anos do Tri e tudo mais, e apesar de serem ótimos jornalistas, não estou questionando nenhum deles lá especificamente, mas falta um pouco de experiência, de aprendizado, de lição de casa para saber tudo o que aconteceu lá, né? Eu acho que sempre faz falta um repórter, um jornalista que seja daquela época para ter propriedade mesmo do que se sentiu e do que se viveu, porque é diferente você pegar uma moça que hoje tem muitas mulheres no futebol, graças a Deus, eu amo, joguei futebol, né? E tem muitas, mas são todas jovens, né? E elas não sabem, então o que elas veem? A reportagem, o repórter, inclusive próprio João Saldanha, que sempre meteu o pau no meu pai, apesar de ter convocado nas eliminatórias e ele ter jogado todos os jogos, mas muitos jornalistas antigos que
falavam mal. Ah, ele sai mal do gol, ele faz isso, ele faz aquilo. E aí você copia e cola. E repete só. Não tem aquela propriedade de quem realmente viveu, de quem realmente sabe que não existia treinador de goleiros. Meu pai passou a ter treinamento de goleiro só em 72. Foi através do Chirol e do treinador lá do Fluminense. Sabe como que treinava? Ele ainda brincava, ele falava assim, a minha corcunda eu acho que foi para as costas, porque falavam da mochila dele lá, foi para as costas porque eu treinava, quando começou a ter o treinamento específico para goleiro, sabe como que chutava a bola? Não era bola de futebol, que já era pesado, era bola de basquete. O cara treinava eles defendendo chute com bola de basquete, né? Então tem muito que eles aprenderem ainda e buscar informação para poder falar. Eu fiquei muito chateada assistindo o jogo contra o Peru, que de repente quem estava comentando falou, o nosso goleiro era ruim, mas o deles era pior. Isso, olha, eu acho que para uma homenagem e para os títulos que meu pai ganhou, não só na seleção, como tricampeão, numa seleção extremamente vitoriosa, que todos eram unidos, todos defendiam, cada jogador lá dentro, eram todos muito unidos. Nossa, até me perdi. Não cabe alguém agora comentar uma coisa dessa, sabe? Cabe o quê? Homenagear. O próprio jogo contra a Inglaterra, cara, desculpa, Milton, a Inglaterra foi campeã quantas vezes? Uma, né? Uma. Foi uma vez só e roubado na Copa de 66. De 66, numa Copa extremamente violenta e tudo mais, né? Passou o jogo Brasil e Inglaterra, ótimo. Banks é um goleiro sensacional, foi campeão em 66, fez aquela defesa, salvou a cabeçada lá do Pelé. Eu acho que enaltece muito até por ter sido do Pelé. Agora, no jogo da Inglaterra, todas as curiosidades eram só sobre a Inglaterra, sobre o Banks. Fizeram lives falando, os goleiros agora, atuais, e alguns que pararam, inclusive o Rogério Ceni, falando sobre essa defesa. Agora, eu não vi um goleiro sendo chamado para falar da defesa que meu pai fez, que foi a nocaute, e só acordou de verdade desse nocaute quando estava descendo para o segundo tempo, para ir para o vestiário para o segundo tempo. Ô, Pati, deixa eu te interromper. Vai. Eu vou chamar o Pedro Luiz Paulello aqui. Pedro Luiz, que está no céu. Entendeu? Pedro Luiz, mostra para a filha do Félix o que o Félix fez no chute do Lee cara a cara, como já tinha feito contra a Tchecoslováquia. Fala aí, Pedro Luiz Paulello. Por favor, narra aí para nós. Gonçalves girando para o meio, vai tentar a descida Mallory, buscando uma brecha pelo Mioro, olha pela direita, viu fugindo um homem pela ponta, lançou, adiantou bem, corre o ponteiro, cruzou de primeira com perigo, bola de cabeceia, espetacular a defesa, e depois quando sobrou o rebote, Félix foi para o balão, pode desalcançar o balão do rebote ao melhor Lee, e acabou chutando o goleiro brasileiro, e me parece que apanhou feio, não acredito que tenha sido voluntário o lance, mas a defesa de Félix era definitiva, Juarez. Eu gostaria de salientar dois aspectos. Primeiro que Everaldo e Paulo César, que dá combate, os dois não acreditam na descida do lateral right. Daí foi um perigo. E Félix acabou se contundindo efetivamente. Lee acertou-lhe um pontapé. E um jogador citado pelo Pedro Luiz aí morreu vítima de coronavírus, jogador da Inglaterra, outro dia. Agora, a senhora ouviu aí, dona Patrícia? É maravilhoso. Você viu o que o Pedro falou? Agora, a única coisa que eu não concordo, o Lee, que depois recebeu um coice do Carlos Alberto, de forma errada, porque o Carlos Alberto podia ter sido expulso de campo e foi uma falta na cara do Félix ali na meia-lua. O Lee não chutou o Félix por querer, não. Ele tentou acertar a bola, porque o Félix fez um milagre com a mão direita sem luva e salvou aquele gol. Quero ouvir de novo. Porque ali, meu amigo, a conversa, o jogo estava empatado. Não, sabe? Aí não ia ter, sei lá, gol de Pelé, jogada do Pelé, do grande Tostão e do Jairzinho. Vamos ouvir de novo aqui, Pedro Luiz. Gonçalves girando para o meio, vai tentar a descida Mallory, buscando uma brecha pelo Mioro, olha pela direita, viu fugindo um homem pela ponta, lançou, adiantou bem, corre o ponteiro, cruzou de primeira com perigo, bola de cabeceia, espetacular a defesa. E depois, quando sobrou o rebote, Félix foi para o balão, pode desalcançar o balão do rebote ao melhor Lee, e acabou chutando o goleiro brasileiro,
e me parece que apanhou feio. Não o Carlos Alberto chegou e deu uma dura no inglês, depois deu um coice nele ali, o grande lateral, o maior lateral direito do mundo, o Pelé da lateral direita, mas ele errou na falta, não sei por que o árbitro não o expulsou. Tá vendo o que o Pedro Luiz falou? Espetacular a defesa, foi na cara dele. Não, ele dizia que a Inglaterra tinha sido mais difícil, mas ele não tomou um gol. Exatamente aonde os jornalistas falavam que ele não saberia sair do gol, que ele não saberia defender e tudo mais. Eu já ouvi ele falando que o Lee poderia ter evitado esse choque. Não só ele, mas alguns outros jogadores companheiros, inclusive o Capita. E ele foi escolhido para devolver, né? Porque não tinha jeito. O Carlos Alberto pediu pro Pelé, entendeu? Porque o Pelé sabia bater sem ninguém notar. Só que começou a demorar muito. Na primeira dividida, o Carlos Alberto desceu o sarrafo nele, mas foi uma coisa imprudente. Ele merecia expulsão. Ficaram todos revoltados. Meu pai só acordou de vez, ele levantou, continuou jogando, mas ele estava no automático. Igual alguém que leva um nocaute mesmo. Ele não lembra, ele ficou apagado da memória dele. Quando ele começou a descer a escada do vestiário, ele parou. E ele fala, estava o Gerson do lado dele descendo, falou, o que foi? Ele falou, eu não sei, mas agora eu voltei. E aí continuou, e aí ele realmente só se lembra quando ele estava descendo o vestiário. Coisa que hoje em dia teriam tirado ele de campo, porque uma pancada na cabeça já tira o jogador, mesmo que ele nem apague muito, nada muito sério, mas se sentir alguma coisa, ele já tira. Mas ele só acordou de vez quando ele estava descendo para o vestiário. Então, quer dizer, ainda bem. E foi o jogo que ele não tomou gol. E ele falava, se eu tomava gol, eu tomava quando eu podia, porque o meu time já estava ganhando. E aonde ele teve que defender? Nesse momento, porque se fizesse o gol ia ser um problema. Contra o Uruguai, que também ia ser outro problema. E outro gol que ele comentava, que eu acho que até queria citar, que foi contra o Peru, que foi bem pertinho ali, entre ele e a trave e tal, ele deu uma virada de pé. Isso daí só quem está junto sabe, porque ele ainda falou que tinha aumentado o campo, tinha aumentado a dimensão do campo e tinham mudado, inclusive, as faixas da pequena e da grande área. Nessa mudança de faixa ficou um degrau. E ele deu uma viradinha. Nessa viradinha você perde o equilíbrio e passou por ele. Paty, estou recebendo uma mensagem aqui do Celso Teixeira. O pai dele foi grande apresentador da Rádio Bandeirantes. O Celso Teixeira trabalha na Coirmã Record, trabalhei com ele muito tempo lá na Barra Funda. Ele está dizendo, Félix foi monstro. Brasileiros e a família só precisam ter orgulho e gratidão em relação ao nosso grande goleiro de 70. Agora eu falei do dia da morte do teu pai. Eu estava dormindo, 6 e uns quebrados da manhã. Você que me ligou, né? Fui eu que liguei. Então, aí eu entro no ar do Boechat, do querido Boechat, que está lá com teu pai no céu. Você já chorou no telefone comigo, porque você já começou a chorar e não acreditava que tivesse acontecido, que eu lembro. Então, mas no ar, o que eu lembro mesmo é no ar e tal. Quer dizer, e esse Guilherme Simati, que te localizou hoje, meu produtor maravilhoso, vai se casar agora com como é que ela chama? Fabrícia. Como é que ela chama, menina? É o terceiro casamento do dia, é isso? Não, como é que chama a bonita aí, a menina nova aí? Gabriele Guimarães. Gabriele Guimarães. Você vê que tem traída pra tudo quanto é lado, né? Vamos ouvir aqui o momento, então, que ele achou, esse cara acha tudo. Eu e o Boechat na morte de Félix Miele Venerando, 6h30, 7 da manhã. Vou chorar também. Carioca, Ricardo Eugênio Boechat, estava numa agonia danada para entrar no ar aqui, porque eu estou muito triste. Fui acordado hoje pela família do Félix Miele Venerando, nosso grande histórico goleiro da Copa de 70, era goleiro do Fluminense. Morreu o Félix. Devido a problemas pulmonares, Félix, goleiro revelado pelo Nacional, pelo Juventus, Português de Esportes, foi para o Fluminense. Goleiro da Copa de 70, esteve aí comigo no Band Mania várias vezes, ligava muito para mim, esteve no hospital aí com problemas pulmonares, mas infelizmente numa sequência de crises respiratórias hoje pela manhã, meu caro Boechat. Faleceu o nosso goleiro de 70 e você vai me permitir contar uma história de 1 minuto. Fiz uma entrevista com ele num programa de televisão que eu tinha chamado Golaço, na antiga Rede Mulher. Ele e o Ado foram ao programa. Eu tenho isso gravado, fotografado e filmado. E quando, em 70, contundiu-se o ponta-direita Rogério do Botafogo, um dos 22 do Zagallo, lá no México, aí a comissão técnica estava reunida, Coutinho, Parreira, Lito Toledo e ele, Zagallo, para convocar o Mané Maria, ponta-direita do Santos, que estava na lista dos 40.
Aí o Ado e o Félix pediram educadamente para participar por 30 segundos da reunião. O Zagallo achou estranho aquele jogador participar de reunião de comissão. O que vocês querem? Eles se anteciparam a um negócio óbvio que a FIFA depois inventaria. Eles falaram, olha, nós estamos aqui, você cortou o terceiro goleiro, que era o menino Leão, só que agora é o seguinte, pode trazer quem vocês quiserem, pode ser Maria Maria, tudo bem, mas nós sugerimos que venha o terceiro goleiro. Porque nós temos que ganhar essa Copa. Se eu sou titular, o Félix falando, o Ado é o reserva, o lado do lado. Se eu machucar, entra o Ado. E se o Ado machucar também, vai o Pelé pro gol, um ficou olhando para a cara do outro, descobriram a pólvora. Nossa, é mesmo. Mas pediram para que os dois saíssem e em 10 minutos decidiram, realmente, tinha razão, tinha que convocar o terceiro goleiro. Isso a FIFA mais tarde faria. Hoje nós não temos mais 22 jogadores em Copa, e sim 23, sendo 3 goleiros. Dali 2 dias chega o Leão, lá no aeroportinho lá de Guanajuato. Aí o Zagallo procurou os dois, o goleiro Ado, o Félix, falou assim, ó, vocês dois que são os pais da ideia, os pais do filho aí, vocês vão lá, pegam a Kombi aí, vão lá pro aeroporto receber o moleque lá, tá bom? Foram. Leão chega. Ô, Leão, bem-vindo e tal, abraçaram e tal. Com você nós vamos ganhar a Copa, né? Precisamos de 3 goleiros, primeira vez. Aí o Leão falou assim, vamos ganhar a Copa mesmo se eu entrar no lugar de vocês dois, que eu sou muito melhor para vocês dois. Essa é uma das grandes mágoas dele. E a segunda não era mágoa... piada, não era brincadeira. Não, isso é absolutamente verdade. Não, eu sei que é verdade. Peraí, deixa eu contar uma outra história. Não foi brincadeira do Leão. Não, é uma arrogância eterna. E o Leão era melhor mesmo. O Leão foi um dos melhores goleiros do mundo todos os tempos. É um técnico horroroso, foi um goleiro maravilhoso. Uma outra coisa, ele, quando acabou a Copa de 70, você tem essas imagens aí, o Tostão pelado lá, o Pelé, o Rivelino, todo mundo arrancando a roupa dos brasileiros, e você não vê o Félix. Porque o Félix, quando acabou o jogo, ele me contou isso no rádio, na televisão, várias vezes, chorando. Aí ele saiu do campo, foi lá pro túnel, atrás de um teléfono, e conseguiu o telefone, ligou num press collect school, ligação internacional para o vizinho dele no Rio de Janeiro, no bairro de Laranjeiras, a filha dele chamada Lília, ele foi chamado do lado, porque ele não tinha telefone, ele morava num apartamento alugado e não tinha telefone. O telefone naquele tempo era o olho da cara. Completou a ligação lá de uma secretaria da vida, lá do Estádio Azteca, a menina Lígia, a menina chamada Lígia. Aí falou assim, chorando, filha, o teu pai é campeão do mundo, o teu pai não é frangueiro, pode avisar na tua escola aí no Rio, o teu pai não é frangueiro, o teu pai é campeão do mundo, entendeu? E o que mais deixava ele desesperado é que meninos da clube esportiva, que mal tinham nascido, um foi falando pro outro, então a coisa que mais deixava ele desesperado era ouvir sempre no rádio e na televisão. O Brasil foi campeão em 70, apesar do Félix, ele fechou o gol contra a Inglaterra, foi a maior injustiça com ele, ele morreu chorando, viu? Bom. Ele me contou isso várias vezes. O nosso grande Félix. E hoje eu não vou dar palpite, eu não vou dar nada. Eu só queria falar do Félix, tá bom? Então fica aí tua homenagem, um beijo. Homenagem comovida do nosso Milton Pitoniza Neves, ao goleiro Félix, campeão do mundo 1970, grande nome da história do futebol brasileiro e mundial também, grande goleiro da história do Fluminense. E pronto, tá aí. Foi-se o Félix, faleceu esta noite com problemas respiratórios. A homenagem do nosso Pitoniza, comovida e sincera, evidentemente. Obrigado, Alcimate. O Alcimate é um monstro. E, Paty, estou chorando de novo. Eu também. Não, isso aí, essa história, eu preciso respirar, porque senão eu não consigo falar. Essa história é real, realmente ele ficou muito chateado quando cortaram o Leão. O Leão e o Ado tinham 20, 21 anos, parece, né? Eram jovens. E o Leão saiu muito chateado, ficou bravo, saiu chutando lata e tal. E aí, quando teve a contusão do Roberto, ele falou, todo mundo, o Zagallo falando lá, quem que eu chamo, e aí ele chamou o Ado realmente de canto e falou... E o Mané Maria, ponta direita do Santos, no lugar do Rogério. Aí ele falou assim, vamos falar para chamar o menino, porque se eu machuco e só tem você, aí fica sem você, se você machucar, como faz e tal. E existia uma coisa que ele também comentava, que quando o Saldanha saiu e entrou o Zagallo era alguém que comandava, porque tem muita gente que fala assim, o Zagallo deixava o Gerson para lá, o Carlos Alberto. Não é que ele deixasse, a palavra final era do Zagallo, mas ele ouvia a opinião, porque os caras sabiam como era estar dentro de campo e jogar, e ele ouvia a opinião. Então tinha uma comissão que eles fizeram, tipo assim,
uma cúpulazinha para poder levar os problemas que pudessem ter para uma reuniãozinha seleta. Que era ele, eu acho que era ele, Gerson, Carlos Alberto, Piazza, e acho que tinha mais eram os 3 líderes. Brito, e o Brito, eram os líderes. Então, para tipo assim, teve uma discussão no treino, quem que vai resolver? Chamava os 3, chamava, olha, vamos se acertar. Então, eles diziam que eles eram muito unidos, que o Zagallo permitia isso. E aí, nessa conversa, falaram, pô, você não tem mais ninguém para chamar. Se a gente machuca, chama o menino e tal. E aí chamou. Quando o Leão chegou, meu pai foi dar os parabéns, porque ficou feliz que chamou. E aí ele xingou e tal, mas, sei lá, coisa assim... E o Leão é igual o Rogério Ceni, extremamente competente, 2 dos maiores goleiros do mundo, mas polêmicos, porque nunca ficaram em cima do muro. Tem que dizer isso também, porque como esportivo... Aliás, o que você falou referente ao meu pai. Talvez o meu pai sofra ainda essas coisas do que eu ouvi, ele era ruim, que eu achei absurdo alguém de menos de 30 anos falar que meu pai era ruim, você não viu nada, mas enfim. Ele era um cara que batia de frente e que batia no peito e falava, tipo o Zagallo, quando foi convocado na última Copa lá, vão ter que me engolir, né, que tiveram que engolir. O próprio Romário, quando foi campeão em 94, eu vi esses dias uma reportagem dele do ano passado, parece, ele falando assim, podem falar o que for e tal, mas eu sei o que eu fui pro Brasil. Meu pai nunca foi assim. Aliás, ele tem outra coisa de humildade. Deixa eu só te interromper. O Félix tinha um grande defeito, que é o defeito do Ademir da Guia. O Ademir da Guia, para mim, jogou mais que o Cruyff, mas esqueceu de avisar. Na vida, em qualquer setor de atividade, quem é muito bonzinho, muito humilde, é engolido pela competição, entendeu? E o Félix era um sujeito muito bom. E o que me impressionou dele na Copa do Mundo, não apenas essa defesa contra a Inglaterra, como teve contra a Itália quando o jogo estava indefinido, foi contra a Tchecoslováquia, que eu não lembrava. Ele fez uma defesa absurda, cara a cara também com a mão direita. Foi espetacular. É isso aí. E contra o Uruguai também. Também salvou contra o Uruguai. Ele falhou no gol do Cubillas. E depois aquela defesa no cantinho lá, que os caras fazem... Não, mas o que me impressionou vendo esses tapes, entendeu? Primeiro que o apelido dele era Papel mesmo, porque ele é muito levezinho, perninha fina, entendeu? E não era alto, era relativamente baixinho. Mas o que me impressionou, porque hoje, goleiro que não joga com os pés é simplesmente encostado. Foi o que aconteceu com o Vanderlei lá no Santos, porque o goleiro que chegou, o Ederson lá do Ceará, joga melhor com os pés. Entendeu? O Marcos, o grande goleiro, nunca jogou com os pés. O Rogério Ceni, sim, brilhante nisso aí também. O Leão, o grande Leão, também não jogava com os pés. Agora, o Félix saía jogando tranquilo ali, com o pé direito dele, ele passava a bola pro Everaldo, pro Carlos Alberto, pro Brito e tal, ele era bom na saída de bola também. E tinha outra coisa, não ficava muito tempo com a bola no chão aí, na mão, enrolando, deitado, segurava e já passava, né? Sem dúvida. Agora aqui. Então agora está acabando a bateria desse meu telefone. Se cair, vocês me ligam de volta no celular, tá bom? Tá bom, mas olha aqui, ouça agora a voz do Félix. Eu falei do golaço da Rede Mulher, hoje é Core News. Tive um prazer de produção de Wagner Prado, Vagnão, receber os dois, Ado e Félix. Vamos um pedacinho. E aqui no Brasil não existia luvas, essas luvas vieram da Argentina, a gente comprava de lá, né? Eles mandavam 100 ou 200 luvas e veio uma safra que veio com essa luva branca. Eu gostei, comecei a usar e realmente o negócio pegou. Em 70 o Félix usou luva? Não. Só no último jogo. Só no último jogo? Por que você usou só no último jogo? Eu quis mostrar para um colega de vocês da imprensa, chama-se João Saldanha, que disse que ele tinha me cortado. Não sei se eu posso já antecipar. Mas ele tinha me cortado da eliminatória de 69 para 70, ele levou o Ado e o Leão, e eu não estava na relação. Então pediram para ele, por que você tirou, sacou o Félix? E ele dizia que eu era magro, não sabia sair do gol, e na época no México era época de chuva e eu não sabia jogar de luva. Então eu joguei a Copa do Mundo todinha sem luva, e na última, que foi contra a Itália,
Eu entrei de Só luva. por causa do João Saldanha. Só no jogo contra a Itália. Só pra provocar. Pra mostrar que eu sabia jogar de luva. Olha a foto que está no miltonneves.com.br. Aliás, se vocês quiserem, entrando no miltonneves.com.br, vocês verão grandes fotos da história do Ado e da história do Félix. O Félix, né, Félix? Você estava vendo aqui há pouco, antes do programa? Você estava com 18 anos aí no Nacional. O Mário Travalini tinha tupete. Tem você na Portuguesa. O Nacional foi em 57. Eu tinha português com 17, 19 anos já tinha. Então você em casa que tem mais tempo, é claro, porque eu não posso mostrar todas as fotos aqui, mas no miltonneves.com.br, que fim levou, e perguntam demais do Ado. Então o Félix também, o Félix é só campeão do mundo, e o Ado também. Agora o Ado deu uma sumida na mídia, então perguntam demais de você. Então a tua vinda aqui hoje, quero cumprimentar os produtores do programa, porque 2 goleiros desse nível, um presente que a Rede Mulher e o Golaço estão dando pro Brasil. E o Sormani, eu brinco muito com o Sormani, mas gosto muito dele, e ele acabou de falar que você jogava de manga curta. Tá vendo? E o Félix tinha a voz grossa, hein, ô Paty? É muito bom, é uma delícia ouvir a voz dele. Eu assisti ao vivo esse programa e já revi várias vezes, compartilhei na fanpage dele, inclusive, esses dias, e eu amo ouvir tudo isso, é muito bom. Mas você vai ouvir mais. Se cair a linha aí, porque a tua bateria tá acabando, a gente volta a ligar no outro número. Tá, Enquanto liga isso, no outro número, tá bom. Agora é o seguinte, você vai ouvir Walter Abrão, aliás, a famosa TV Play do Lulinha, tá aí no noticiário político e policial, sei lá, no mundo jurídico, a TV Play não existe mais, porque agora o filho do Walter Abrão Filho, comprou a TV Play e montou a TV Walter Abrão. Muita gente não sabe, mas temos aí no HF a televisão Walter Abrão TV. Vamos ouvir o Walter Abrão, o beduíno, entrevistando o teu pai. Vamos matar saudades da voz do teu pai. Vamos lá. Senhoras e senhores, é preciso fazer-se justiça quando ela cabe. Há um moço que veio um pouco desacreditado do Brasil, não apontado como titular absoluto do arco brasileiro, e depois esse cidadão, principalmente após a partida com a Inglaterra, confirmou de maneira integral a posição de titular da seleção brasileira, porque teve uma das maiores atuações que um arqueiro pode ter como goleiro de futebol. Então é ele, o nosso venerando Miele Félix. Você chama o homem aqui de Félix, de venerando e de Miele. Já viu os 3 nomes? Félix, como está? Tudo bem, vereador. É uma satisfação estar aqui, ser entrevistado para o público brasileiro. E mais satisfação ainda devido à nossa vitória de ontem sobre a equipe da Inglaterra, e esperando assim que possamos lutar ainda nas quartas finais, como lutamos ontem na partida da Inglaterra. Uma das acusações a você, Carlos, que você não sabia sair do gol, mas ontem você saiu em todas. Deu tudo certo, você saiu na hora exata, com precisão. Não é essa dúvida, não é só a mim que cai essa crítica, é a maioria dos goleiros brasileiros. Mas eu acredito, toda vez que o goleiro brasileiro é chamado a intervir, ele não sai constantemente como não sai o europeu. Mas toda vez que ele necessita de sair, ele vai lá e sai. É que não tem esse jeito de estar socando bola. Eu, principalmente na minha pessoa, eu gosto mais de sair. Quando eu saio, tentar segurar a bola. Aí, o som não tá tão legal, mas o Walter Abrão entrevistando o teu pai, e a mesma conversa, né? Não sabe sair do gol e tal. E foi um grande goleiro na Copa do Mundo. Falhou pra mim no gol do Uruguai. Foi um gol esquisito do Cubillas, mas pelo amor de Deus, pô, e o que ele fez contra a Tchecoslováquia? Engraçado que nesses tapes aí, até aquele rapaz, como é que ele chama? Lédio Carbona, excelente jornalista que eu não tenho o prazer de conhecer, ele fala muitas vezes, nossa, desse lance eu não lembrava, porque eu assisti no chuvisco da TV Colorado RQ, lá no Bar Majestic em Muzambinho, e a gente não lembra de muita coisa, entendeu? Uma bola na trave que o Gerson chutou, não sei se contra a Inglaterra, entendeu? Eu não lembro daquela bola na trave e não lembrava da defesa do teu pai no jogo com a Tchecoslováquia, que o Petras tinha feito 1-0, o jogo tava 1-1 ou 1-0 pros caras, teu pai pegou uma bola absurda, cara a cara do mesmo Petras, na mão direita, assim ó, a queima-roupa. É isso mesmo. Em todos os jogos ele teve essa importância, né? Esse gol do Uruguai, que você falou que acho que ele falhou e tal, ele cita que o chute foi muito forte e que a mão dele foi para trás.
Inclusive, ele compara a força do chute ao do Galhardo, se eu não me engano. Do Galhardo, que chutava forte, do Pepe. Ele falou, era um Alberto Galhardo, ponto esquerda peruano da seleção do Peru, que jogou no Palmeiras e morreu em Lima numa operação das amígdalas. Ele mesmo, ele falou, ele era um chute muito forte. E nesse chute, ele falava, eu falhei realmente, mas é porque foi muito forte, só quem tá lá para saber. Então são esses pequenos detalhes que, apesar da gente saber, teve uma falha, mas é a força do chute do artilheiro lá, do jogador, que fez a diferença também, né? Então a gente tem que entender, né? Fazer o quê? Muito bem, há pouco eu falava de grandes jornalistas que nasceram dentro da bola. Jornalistas que não são paraquedistas, entendeu? Alpinistas, não é o farsante. Então, parabéns a PVC. O que é esse PVC? Que era meu ouvinte no rádio, mas desde moleque, 8, 9, 10 anos, mandava mensagem pra mim lá, depois no Teletrim também, era Paulinho, depois virou Paulo, entendeu? Esse rapaz é um jornalista espetacular. Mauro Betting, apesar daquela peruca horrorosa, entendeu? O Mauro César Pereira, Cláudio Scaff Zaidan, que eu lancei nas madrugadas, ele fica bravo comigo. Flávio Prado, que é uma grande mala, mas sabe tudo de futebol ali, Coimbra, Juarez Soares, jornalistas raiz, sabe? Não é paraquedista, não. Que é o alpinista que vai traficando influência daqui e dali e vai arrumando cantinhos. Mas Cláudio Scaff Zaidan, sempre, um dia ele chegou ao estúdio, um cara gelado, sabe? Ele nunca fica triste e nunca fica alegre. Quando ele ouviu essa crônica minha a respeito do seu pai, e que já faz uns 5 anos, 6 anos, ele falou, olha, que texto, que interpretação. E arrancar elogio de Cláudio Zaidan é duro. Porque você é um pão duro. Né? Você, Zaidan, você é muito pão duro, viu? Um abraço pra você. Um abraço, Milton. Um abraço pra Paty. Paty, você era muito pequenininha ainda. E eu vendo os jogos do meu Botafogo contra o Fluminense, eu posso te dizer uma coisa. O seu pai era uma barreira que o Botafogo tinha a infelicidade de parar nela. Seu pai foi um extraordinário goleiro. Então, as pessoas às vezes veem um jogo, um lance, né? Por exemplo, vamos pegar o maior jogador da história, Pelé. Muita gente que está vendo a Copa de 70 agora está vendo 30% do Pelé. Ô Zaidan, deixa eu te interromper. Eu senti isso no tape do Brasil e Tchecoslováquia. Vou falar uma heresia aqui. Teve aquele lance histórico dele que ele quase fez um gol dentro do campo brasileiro no Victor. Mas o Pelé não jogou bem, não. Ele jogou nota 5,5 aquele dia, viu? Mas o 5,5 do Pelé significou, além de ele ter inventado aquela jogada do meio campo, eu gostei mais do Clodoaldo e do Rivelino. Ele fez aquele golaço no lançamento do Gerson, que ele mata no peito, troca o passo e ali ele mata o Vitor e mete no canto. Quer dizer, o Pelé 5,5 era genial. Agora, o gol do Jairzinho foi no impedimento, que eu vou dizer que procedeu. O melhor do Pelé foi até 65. Mas, em 1970, ele ainda era com muita sobra o melhor de todos. Com muita sobra. E mesmo assim, muita gente que vê só agora, Paty, imagina que o Pelé era só, entre aspas, aquilo. É verdade. E quem vê o Félix 2, 3 jogos, pode ver um lance. Desculpa te interromper de novo, mas não aguento. A Paty falou dos líderes do time, né? Você acha que macacos velhos, como Zagallo, Carlos Alberto Torres, Gerson, você acha que esses caras iam deixar o Félix de titular se ele não fosse um bom goleiro? Você acha que esses caras, o Pelé, você acha que esses caras são trouxas? O Leão era um goleiraço, o Ado também. Mas se botaram ele lá, porque o cara era bom, pô. Eles viram os jogos que nós vimos. O Félix fechando o gol na Portuguesa, no Fluminense. O Félix era um grande goleiro. E vale notar o seguinte, que aquele lance, por exemplo, ele me falou uma vez, o Félix me falou uma vez, esse negócio que vocês colocaram agora, ele falou a mesmíssima coisa, da história do Saldanha achar que ele era muito magro para sair do gol nos embates contra... Ele me falou assim, ele achava que se eu fosse trombar com um atacante inglês, que eu era muito magro, apelido papel, né? Não, e a Inglaterra, que sempre pingou bola na área, cansou de cruzar a bola na área por causa do Félix. E ele fez uma das defesas mais extraordinárias da história das Copas no jogo contra a Inglaterra. Extraordinária. Contra a Tchecoslováquia também, mesma coisa. Também, e contra o Uruguai. Hoje eu vi uma defesa que ele fez, estava eu e meus 2 filhos aqui, o Manuel e o Francisco, já estava vendo o jogo Brasil-Uruguai.
Ele fez uma defesa monumental, uma bola do lado direito, o atacante do Uruguai pelo lado direito. Aliás, o Cubijo, Luiz Cubijo, com quem eu conversei também. Então isso tudo é balela, sabe? É balela. O sujeito não pode querer, por um lance, julgar uma carreira. A carreira do Félix foi monstruosa. E outra, Zaidan, quem é que garante que... A única coisa que a gente pode garantir é que com o Félix no gol, o Brasil ganharia a Copa de 70. Agora você fala, pô, mas com o Gilmar, com 20 anos, ganhava? Sei lá. Com o Leão, que era um goleiraço, ganhava? Sei lá. Com o Ado, que era um grande goleiro? Sei lá. O importante, essa molecada quer contrariar a história. Apesar do Félix, o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Vá pros quintos dos infernos para não falar outra coisa. Mas a mesma injustiça é feita com o Manga, porque o sujeito viu um lance do Manga, que foi o gol de Portugal. Foi. Um lance! O Manga foi um dos maiores goleiros da história. E quando levantou os braços, levou uma cabeçada de cara, acho que foi de Eusébio. E o sujeito julga o Manga por um lance. É brincadeira, né? É verdade. Não, eu não entendo nada perto do que vocês entendem, entendeu? Mas concordo plenamente e assino embaixo. Não se pode avaliar por um lance, por 2 lances, tem que avaliar uma carreira inteira. Ô, Pati, desculpa, só para te ajudar, você era muito pequenininha, você viu os tapes aí, depois você vai lembrar. Contra o Galhardo chutava muito forte mesmo, jogou no Palmeiras, Alberto Galhardo. Agora, o gol do Cubidia não foi chute forte contra o Uruguai, foi um chute esquisito, foi um gol, uma bola de efeito ali, a bola foi meio que sem querer, ele pegou nas costas de alguém. A bola entrou mascada, o Cubidia não pegou bem na bola ali, entendeu? Foi um negócio esquisito, e a bola no picar, o pessoal fala quicar, pra mim é picar, picou e pegou um efeito e o Félix não pegou. Entendeu? Agora, ali naquele jogo ganhamos e pronto, pô. Eu queria que o nosso goleiro, em tudo quanto é jogo da seleção brasileira, tivesse uma falha e o Brasil ganhando todos os jogos, como ganhou, com o Félix no gol e campeão do mundo. Que pra mim, a seleção... Todo mundo fala da seleção do Pelé, que realmente foi uma beleza e tal, mas eu prefiro muito mais a seleção do Parreira de 94 do que o Brasil de 82. Copa do Mundo é nação contra nação. É país contra país. Futebol não tem conversa de beleza, não. Beleza é pra quesito de carnaval. Futebol é bola na rede e quem ganha. O importante é quem ganhou. Então a seleção do Parreira, do Romário, foi muito mais seleção do que a seleção de 82. Quer beleza? Vai pro concurso de Miss Brasil, viu, Paty? É isso aí. E, ó, de goleiros brasileiros, 13 foram campeões do mundo. Só que aparece quem? Gilmar, 58, 62, meu pai em 70, o Tafarel em 94 e o Marcos em 2002. Quem mais? Então, por que falar tanto, né? Ah, mas errou, mas foi mal. Foi o que nós comentamos aí. Contra a Inglaterra ele não tomou nenhum gol. Que era Inglaterra. Não, mas contra a Tchecoslováquia ele fez uma defesa mais difícil. A gente estava perdendo o jogo de 1-0. Exatamente. Aliás, outra curiosidade que você comentou do Pelé, desculpa ficar interrompendo aí. O Pelé, eu ouvi uma vez numa entrevista dele, há muitos anos já, que falaram para ele, perguntaram para ele em quem ele confiava mais no time, né, de 70. Quem que ele falou? Meu pai. Pô, mas ninguém esperava, porque esperava alguém que fizesse a tabela com ele, que fosse o Tostão, que fosse o Carlos Alberto. Ele falou, se eu não confiar no último homem do meu time, no último que tem que salvar a gente, quando todo o time não conseguir fazer alguma coisa, eu vou confiar em quem? Isso então, ó, Paty, né? Eu vou colocar de novo o Pedro Luiz narrando para você e para o Brasil inteiro e para o Cláudio Zaidan, a defesa dele contra o Lee. E o Lee, para mim, não chutou o Félix por querer. Ele quis ali no reflexo acertar a bola. Mas ele acabou atingindo o goleiro brasileiro, que ficou desacordado. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Essa injustiça realmente é muito grande desses meninos que não conhecem a história do futebol, das meninas aí também. Falar, essa frase era cravar um punhal no coração do Félix toda vez que ele ouvia. Ah, ele falava para mim, Milton, falaram ontem de novo, na rádio e tal. Falaram de novo ontem para mim na televisão e tal. De mim de novo, que o Brasil ganhou a Copa de 70 apesar do Félix. O meu caro Claudíssimo Zaidaço, você vai ouvir agora Pedro Luiz Pauliello e a inesquecível defesa dele, Félix, num chute de queima-roupa do loirinho Lee. Gonçalves girando para o meio. Vai tentar a descida Mallory. Buscando uma brecha pelo miolo. Olha pela direita. Viu fugindo um homem pela ponta do azul. Adiantou bem. Corre o ponteiro. Cruzou de primeira com perigo. Pode cabeceia. Espetacular a defesa.
E depois, quando sobrou o rebote, Félix foi para o balão. Pode quis alcançar o balão do rebote ao melhor ali. E acabou chutando o goleiro brasileiro. E me parece que apanhou feio. Não acredito que tenha sido voluntário o lance. Mas a defesa de Félix era definitiva, Juarez. Eu gostaria Juarez de Soares, dando céu também com o Pedro Luiz, meu caro Cláudio Zaidan. Você vê, essa defesa aí foi impressionante. E outra coisa que eu quero falar para a filha dele, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes e para você. Eu aprendi com o Oscar, o belo, segundo Oliveira Andrade, o back mais bonito que ele viu na vida, o José Oscar Bernardi, mineiro lá de Monte Sião, uma vez na nossa rádio lá na Paulista, e eu fiquei numa mesa redonda lá fora do estúdio, que eu era só locutor cuco, só dava a hora certa, e então fiquei conversando com ele, ele me falou um negócio que eu nunca vou esquecer sobre o goleiro. Ele falou assim, Milton Neves, goleiro, função de goleiro, não é só de cercar a bola, de não deixar a bola entrar naquele retângulo chamado gol. A função do goleiro é dar segurança para os zagueiros. Eu vou explicar, eu vou omitir o nome de um goleiro. Ele falava assim, ó, eu joguei com um goleiro X, muito bom, mas ele era muito quieto, muito humilde. Então, quando a bola vinha na área, eu ia na bola desesperado para alcançar a bola no cruzamento do inimigo, porque eu não confiava tanto no meu goleiro. Agora, quando é o Leão, a bola é cruzada, eu vou lá, entendeu? Seja o que Deus quiser, entendeu? Porque o Leão cerca ali e tal, porque o Leão não era um amigão de todo mundo como o Rogério Ceni, duas lendas, dois fenômenos como goleiros, mas eram polêmicos e tal. Tanto é que dizem que o Leão não foi na Copa de 82, que alguns jogadores não quiseram. E ele teria que ser o titular no lugar de Valdir Pérez. Então o Oscar, o Beck, falou, quando você não confia tanto no goleiro, você vai lá em cima com medo de não alcançar a bola e de vez em quando não alcança mesmo. Agora, quando o goleiro me dá total segurança, eu subo lá e falo, vou tirar essa bola. Se eu não pegar, o meu goleiro pega. Entendeu? Então, a função do goleiro não é só de cercar a bola, é uma coisa psicológica. O que você acha da tese do Oscar? Bom, o Oscar falou com a experiência que poucos têm, né? E o Leão, inclusive o Sócrates, por exemplo, não gostava do Leão, o Leão não gostava do Sócrates, era público e notório, eles diziam isso publicamente. Mas, depois do Campeonato Paulista de 83... Foi num terceiro tempo, um falou pro outro, eu não gosto de você, mas você foi o melhor jogador do campeonato. Eu não gosto de você, mas você joga muita bola. Os dois falaram isso. Foi exato, um não gostava do outro. Tempo comigo. Um não gostava do outro, até porque o Leão dava de ombros para a democracia corintiana e tal, mas o Sócrates chegou a dizer o seguinte, sem o Leão, o Corinthians não teria sido campeão paulista. Aliás, nós tivemos 5 goleiros citados pela Pátria, extraordinários, campeões do mundo. O Gilmar ganhou 2 Copas. O Gilmar, como diz o Milton, é o goleiro. Né? O goleiro maior. O goleiro maior. O Marcos, espetacular. Tafarel foi decisivo, pegando pênalti. Foi decisivo em semifinal com a Holanda em 98. Foi decisivo na final de 94. Um goleiro extraordinário. Agora, as 2 maiores defesas de goleiros brasileiros em Copa, na minha opinião, óbvio, foram Félix contra a Inglaterra, uma defesa e um jogo mais difícil, que o Brasil fez 4 gols na Tchecoslováquia, fez 3 na Romênia, fez 4 no Peru, fez 3 no Uruguai, fez 4 na Itália, mas contra a Inglaterra foi só 1-0, aquela jogada genial, triplamente genial, do Tostão, do Pelé e do Jairzinho. Atacante torto que entrou no segundo tempo da Inglaterra lá, perdeu um gol na cara do Félix, uma falha do Everaldo. Mas as 2 maiores defesas de goleiros brasileiros em Copa que eu vi foram Félix contra a Inglaterra e Leão contra a Holanda no chute do Cruyff. Aquelas 2 maiores defesas que eu vi de goleiros brasileiros em Copa. Agora, Zaidan, você que fica falando mal do médio volante do Santos, da seleção brasileira, o Corró? Corró é meu amigo. Só tem um cara, só tem uma pessoa que gosta mais do Pelé do que eu, Dona Celeste Arantes Nascimento. Só tem uma pessoa que gosta mais do Santos do que eu, Clodoaldo Tavares Santana. Isso. Agora eu estava vendo o tape dos jogos aí da Copa de 70, viu o Clodoaldo Tavares Santana? O senhor não era lá essas coisas não, viu? O senhor era muito mais com aquela meia riada. E os jogadores mais modernos que eu vi ali no time foram Rivelino e Clodoaldo Tavares Santana. Eu achava, o Ernesto Guedes um dia me falou que você tinha futuro, e ele acertou, hein, Clodô? Boa tarde, Milton. Boa tarde, Zaidan. Fala, Corró. Tudo bom?
A Pati, filha do Félix, está te ouvindo. A Pati, um abraço para você. Boa tarde, querido. Saudade. Boa tarde, querido. Você sabe, vou falar até do amor, né? Não é da amizade, porque a seleção de 70, ela conseguiu, com o longo tempo que nós ficamos juntos, a formar realmente uma família, viu, Mil? Sem querer te interromper, mas era a frase do meu pai. Nós éramos família. Isso aí. Então nós éramos assim como irmãos e somos até hoje. Então, nós tratamos ainda, quando nos encontramos, oi, irmão, como está? Falamos o nome. Estive no Rio recentemente, numa pequena homenagem que foi o lançamento da estátua do Pelé. Eu fui convidado pelo presidente Rogério Caboclo e também pelo secretário Walter Feldman, meu amigo também. E nessa oportunidade vi alguns jogadores lá, então a amizade continua. Não foram todos, porque alguns não puderam comparecer, mas foi muito bom revê-los. E tem uma promessa aí do presidente Rogério Caboclo com o secretário Walter Feldman de vai ter alguns eventos daqui para frente, até a data da comemoração, o dia, né, dia 21. Então, Pati, dizer que ele foi um gigante. Ontem ainda assisti o jogo aqui, comentei. Eu vi. Comentei o jogo antes de começar o jogo, e é isso aí que o Milton Bispo Zaidan diz. É um grande goleiro, e o mais importante, em cima do que o Zaidan e o Milton acabaram de falar, e o Milton foi muito feliz em falar da confiança, né? E não era só dos mais experientes, como o Gerson, Carlos Alberto, Jair, Brito, né? Pelé. O Félix tinha confiança de todo o grupo. E os próprios jogadores que eram reservas, grandes goleiros, como meu amigo Hermes Leão, e como o Ado também, outro grande goleiro, sabiam que o Félix vivia um grande momento, entendeu, pai? Então, fico muito feliz de falar com você hoje, dizendo a saudade que nós sentimos do amigo, do irmão, tá? Eu agradeço. É isso aí, nós estamos revivendo esses grandes momentos da seleção, e eu sempre que posso falar da seleção de 70, eu digo que nós somos os heróis da pátria. Inclusive eu levei um projeto ao Caboclo, viu, Milton? Um projeto que pode auxiliar aos heróis da pátria, é o nome do projeto. O Caboclo ficou de estudar junto com o Feldman. A ideia é auxiliar aos campeões mundiais. Pelas coisas que acontecem. Eu dei como exemplo o Manga recentemente, né? Vivemos uma história triste, né? O Moacir, reserva do Didi em 58, está numa situação terrível lá no Equador. Isso. Então, Milton, eu tenho um projeto, né, que é o uso de imagem dos campeões mundiais, que não são muitos, e pode ser estendido a todos, ou pode ser aqueles que mais estejam precisando. Eu fiz isso aqui no Santos Futebol Clube, fiz com o Dorval, fiz com o Medalvio, fiz com o Coutinho, fiz com o Pepe, né? Acho que é isso. E agora foi incluído o Edu. Clodoaldo, eu queria pedir produzir programa ao vivo aqui. Meu produtor é maravilhoso, Guilherme Simati. Ô Simati, você é molequinho, você tá de coelho ainda, mas você não sabe que o gol mais importante para mim da Copa do Mundo foi desse cidadão aí, esse tal Clodoaldo Tavares Santana. O cara vai para uma Copa do Mundo com 20 anos, entendeu? O jogo contra o Uruguai, viu, Pati? Teu pai tomou aquele 1-0, a defesa tomou aquele 1-0 do Cubides e a coisa ficou preta. Foi. E tivemos um passe do Tostão pro tal Clodoaldo Tavares Santana. Aliás, Clodoaldo era um nome que ninguém tinha. Hoje no Brasil temos 1 milhão. Como o Gilmar. Antes do Gilmar no Corinthians, no começo dos anos 50, saindo do Jabaquara, Gilmar é nome de mulher. Ainda temos mulheres com o nome de Gilmar, mas de cada 100, 98 são homens, devido ao Gilmar.
Clodoaldo tá cheio por aí também. Rivelino cheio. Rondinelli cheio por aí. E você achou aí já o gol do Clodoaldo contra o Uruguai? Porque ó, se o Brasil não empata no finalzinho do primeiro tempo, num dos passes mais geniais da história do futebol do Tostão pro Clodoaldo não era de fazer gol. Entendeu? Não era nenhum artilheiro. Mas esse gol aí valeu por 10 mil. O Brasil estava correndo até hoje atrás do empate contra os bons uruguaios. Então, certo ou estou errado, hein, seu Clodô? Está certíssimo. E a parte, até ia comentar aí, nós tivemos uma rápida conferênciazinha ali no meio de campo, eu, Carlos Alberto e o Gerson. Então, nós invertemos um pouco, e eu mantive aquele lado esquerdo, o Gerson veio aqui para o direito, saindo também, e eu comecei a gostar do jogo. Tanto é que eu, ontem assistindo o jogo, me surpreendi com um chute, acho que foi até de esquerda, viu? Foi de canhota. Estava assistindo o jogo comigo, falou assim, nossa, que chutão. Foi de canhota mesmo. De canhota. Então, e contra a Romênia, que eu joguei na meia, eu tive bem perto de marcar. Mas o Gerson, nos comentários durante o jogo, ele falou uma verdade. Acho que durante a Copa do Mundo foi a primeira vez que eu entrei dentro da área do adversário e fiz o gol. Porque eu tinha uma área de limitação para não desguarnecer a minha defesa. Então, o Gerson lembrou bem, acho que foi a primeira vez. Embora eu tenha chutado algumas bolas contra o Uruguai, contra a Tchecoslováquia, você chutou uma boa também. Entendeu? Mas de entrar dentro mesmo da área para tentar finalizar, acho que foi a única vez que eu me arrisquei. E o estranho, viu, meu, você pegar o lance, eu estou assistindo, pensei, molecote, assim, era um moleque, né? E era bonitinho, né? Agora tá velho e tudo, né? Tô bonito ainda, que é isso? Peraí, deixa eu perguntar pro meu produtor, achou o gol do Clodoaldo aí, meu filho? O Ricardo Garcia acha tudo na hora que você chama, Milton. Então vamos lá. Clodoaldo, se você não agora o passe do Tostão foi absolutamente absurdo. Não sei qual passe na história das Copas foi mais perfeito. O passe do Tostão pro Clodoaldo ou o passe do Zico pro Sócrates no Sarriá contra o Dino Zoff. Aquele passe quem que passou para quem, né? O Zico passou pro Sócrates. Foi um negócio milimétrico mesmo. Haroldo Fernandes usava muito isso, um passe milimétrico. Clodoaldo Tavares Santana deve ter feito uns 31, 25 gols na vida, mas esse aí valeu mais de 2.000 gols, ó. Entra Carlos Alberto, faz o domínio. Envia para Gerson. Gerson abre o jogo para Piazza. Piazza recolhendo. Chama Rivelino, deu-lhe a bola. Rivelino vai conduzindo a equipe do Brasil. Esgotado o tempo regulamentar da primeira etapa. Balão de Pelé. Pelé descendo para Everaldo. Everaldo para Codô. Dali para Tostão. Agora Tostão cruzou para o gol para Codô. Bateu o gol! Torcedor do Brasil, serenidade, tranquilidade, capacidade não falta, consciência não Joseval Peixoto Guimarães, tudo ao vivo aqui, eu não sabia que foi o Joseval, meu amigo Joseval Peixoto Guimarães, eu trabalhei 500 anos com ele. Que narração, hein, seu Clodoaldo? Nossa, ele esteve aqui em Santos, eu tive uma honra de reencontrá-lo aqui. Ele viu esse grande momento, recebi uma homenagem aqui da TV local, TV Tribuna, com teu amigo e irmão Marcelo Eduardo Teixeira. Silva, que também é meu irmão, o Eduardo Silva, e o Joseval esteve aqui em Santos, viu, meu? Eu tive o prazer de Guimarães, amigo do Zaidan. Milton, só um detalhe aí nesse gol, sabe que a gente, são 50 anos, né? Agora, eu sentado na televisão, quando eu recebo a bola, aí eu me preocupei de olhar, porque faltavam alguns segundos para acabar o primeiro tempo. Tanto é que quando termina, eles vão reclamar com o juiz. Mas aí eu me preocupei de olhar esse detalhe. Então você viu que quando eu recebo, que eu dou a bola para o Tostão e chego lá na área do Uruguai e finalizo,
Me parece que teve algo em torno aí de 8 segundos. Foi uma coisa incrível. É a primeira vez que eu me preocupei de olhar esse detalhe, viu, Zaidan? É uma coisa assim, incrível mesmo. Não, então, e você ouviu na narração do Joseval. Você gostou de ouvir o Joseval Peixoto? Muito bom. E outra coisa, quem toca pro Tostão? Clodoaldo. Ou seja, o Clodoaldo Exato, o Clodoaldo joga no Tostão e corre para receber. Verdade. E o passe do Tostão, aliás, aquele drible do Pelé no Mazurkiewicz, no mesmo jogo, o passe genial também é do Tostão. Tostão. Agora, e o gol do Jairzinho, pô. Tostão inventou uma jogada lá na ponta esquerda que eu vou dizer, cruzou de pé direito. Mas peraí, gente. Eu quero ouvir o Félix de novo com o Pedro Luiz. E depois eu quero ouvir de novo o Joseval Peixoto com o Clodoaldo. Vamos lá, meu caro Ricardo Moreira Garcia. Vou aumentar o teu salário, hein? Pode ficar tranquilo amanhã, pode passar lá no RH que a rua nunca mais piscará pro senhor. Obrigado. Vamos primeiro, Félix, milagre contra a Inglaterra. Gonçalves girando para o meio. Vai tentar a descida Mallory. Buscando uma brecha pelo miolo. Olha pela direita. Viu fugindo um homem pela ponta do azul. Adiantou bem. Corre o ponteiro. Cruzou de primeira com perigo. Pode cabeceia. Espetacular a defesa. E depois, quando sobrou o rebote, Félix foi para o balão. Pode desalcançar o balão do rebote ao melhor ali. E acabou chutando o goleiro brasileiro. E me parece que apanhou feio. Não acredito que tenha sido... Tá vendo? Antigamente a bola era chamada de balão. Balão de cumbo. Pelota, né? Então, o médico era chamado de facultativo, o preparador físico de fisicultor e o dirigente era... Como é que era? Prócer máximo do Palmeiras é Delfino Facchina. E o árbitro mediador. Vamos ouvir agora Clodoaldo Tavares Santana, gente, com Joseval Peixoto Guimarães, que veio de Presidente Prudente para cá, contemporâneo de Garganta de Aço Zé Italiano. Esse gol aí, o Pelé até que jogou um pouquinho na vida, mas esse gol do Clodoaldo foi um dos mais importantes gols da história do futebol brasileiro desde os anos 13 a.C. Entra Carlos Alberto, faz o domínio. Envia para Gerson. Gerson abre o jogo para Piazza. Piazza recolhendo. Chama Ribelino, deu-lhe a bola. Ribelino vai conduzindo a equipe do Brasil. Esgotado o tempo regulamentar da primeira etapa. Balão de Pelé. Pelé deixando para Everaldo. Everaldo para Codô. Dali para Tostão. Agora Tostão cruzou para o gol para Codô. Bateu gol! Empatada a partida. Clodoaldo, ao final, torcedor do Brasil. Serenidade, tranquilidade, capacidade não falta, consciência não falta, cavalito não falta, não haverá Maracanã, torcedor do Brasil. Aqui é uma outra história, uma outra geração, um outro povo, uma outra gente, novos astros. Pelé o rei, Rivelino a grandeza, empatada a partida. Vai buscar, Mazurkiewicz, é tua! Vai buscar no fundo do gol! Ei, Joseval Peixoto, era bom demais, né? Com todo respeito à televisão, eu sou dela também, da querida Band, mas ó, o futebol do rádio, lá nos anos 40, 50, 60 e 70, eu vou dizer uma coisa pra você, o rádio emocionava muito mais, viu? Ô, Pati, querida, temos que te liberar aí, o Zaidan, vou passar pra você. Pati, querida, eu tenho a impressão que aqui fizemos justiça ao Félix Miele Venerando, querido papel que nunca vendeu frango na vida. A história é emocionante. Tudo que eu contei, viu o traço? Tudo que eu contei, a gente mostrou aqui com o Félix morrendo e eu chorando com o Boechat. Até o Boechat entrou na história. E também no golaço da Rede Mulher, lá na Avenida Miruna, onde eu comecei minha carreira aqui em São Paulo em 72, hoje é o Hospital Moriá, do grupo aí do Edir Macedo. E ele, o Félix, com a voz grossa, rapaz, falando lá a respeito do Leão e o nosso ado, querido Eduardo Stigen. Um grande abraço para você e viva o Félix, nosso eterno herói da Copa de 70. E viva o Félix. Ô, Milton, como sempre, né? Você levantando essa bandeira aí, não só do meu pai, mas de grandes nomes aí da época antiga, e que tem muitos que sofreram e
mesmo assim foram campeões em uma história que muitos deveriam estudar, né? O Corró mesmo pode confirmar, eles jogavam numa época que o pé sangrava na chuteira, que a bola, quando chovia, triplicava o peso dela. Eles não tinham treinamento específico. Você recebeu um chute com uma basquete, imagina alguém fazendo isso hoje, que eles têm o recurso da fisiologia, da cinesiologia para aplicar nesse treinamento. Eu é que tenho que agradecer pelo seu carinho de sempre. Eu sei que você é um cara ocupado, que você tem muita gente atrás de você, você sempre me dá espaço, você me ouve, você responde minhas mensagens quando pode. Agradecer ao Zaidan, agradecer o Corró, que é sensacional, ele era outro cara que até hoje é bonzinho também. Ele é um cara que olha... Ele tem jeito de santo, ele ainda vai ser padre. Viu? Ele é bonzinho. Pensa São Clodoaldo, né, Nico? Então, e é mais um... Paty, deixa eu te interromper, porque a produção me chamou aqui, que o Joséval Peixoto enche a bola enche a bola do Clodoaldo. Eu quero só, na tua despedida, por enquanto, ouvir aqui o último gol da Copa de 70. Que o Tostão tomou a bola do Domenghini lá na lateral esquerda, no ataque do time, na ponta direita do time italiano. Ele pega a bola e vão triangulando, no fim sobra o Zaidan, o Joséval Peixoto no gol do Clodoaldo, ele fala assim: entra Carlos Alberto e domina. O Pelé da lateral direita. Entra Carlos Alberto e domina. Inclui o Clodoaldo driblando metade da Azurra. Então, ali começou ali com o Clodoaldo. O Clodoaldo até que não era ruim não, viu? Mas o Salomão lá do Náutico estava numa fase lá no Santos. Vamos ouvir aqui o último gol, acho que é Joséval Peixoto Guimarães de novo. Que voz bonita. 4 minutos e 14 para o final. Juliano com a bola, entra Everaldo, tenta cercar, a Tostão vai para o domínio, recua para Piazza. Piazza já chama Clodoaldo, deu-lhe a bola, entrega agora para onde está colocado o jogador Pelé para Gerson, Gerson para Clodô. Clodô pinta primeiro o italiano, vai descendo, pinta mais um. Olha o passeio de Clodoaldo, outra pinta de Clodô, entrega para Rivelino, domina o astro do parque, levanta a bola para Jair pela esquerda. Atenção, desceu Jair, bateu a Paquete, rolou para Pelé. Atenção, Pelé para Carlos Alberto, livre a bomba para o goleiro! Golaço! Carlos Alberto, Rivelino, Jair, Pelé, Carlos Alberto, aumenta o placar transborda. O placar de 4-1 sobe as nuvens do estádio Azteca, esparrama-se pela América Central, deita-se correndo pela Verde Amazonas para chegar ao solo brasileiro. Borbulhante alegria, meu Brasil florido, Brasil colorido, 4-1 no placar. É sua, Albertosi. Vai buscar no fundo do gol. Que poesia, que gênio, Joséval Peixoto. E outro dia no UOL eu elegi os 5 locutores que mais me emocionaram e deixei o Joséval Peixoto de péssima fase, né? É que são só 5 vagas, não, né? Então suas listas eu vou te contar. Você tá em viu? Eu botei Fiore Gilhote, o Zé Silvério, o Osmar Santos, o Zé Silvério, o Haroldo Fernandes e o Jorge Cury. Esqueci do Joséval. Eu vou reprisar esse gol de novo aqui por causa do Clodoaldo. Eu já te interrompi um monte de vezes, Paty, mas a nossa entrevista é histórica, porque já durou mais de 1 hora sem reclame. Tá sensacional. Eu tô Dá um beijo na tua mãe, nas tuas irmãs, na netaiada, tudo aí. Já tem bisneto, Félix? Não, já tem bisneto. Tem uma menininha e um menino. Ah, tá. Então um beijo pra você, viu? Eu queria de novo que o Félix me ligasse. Milton, eu gostei tanto daquele sapato ontem. Olha, eu gostei daquele colchão lá. Eu mandei um colchão gazinho uma vez pra ele também. Um beijo pra você, Tati. Você encheu a bola da Rádio Bandeirantes hoje, de emoção. Um beijo enorme, sem palavras, mais uma vez para agradecer. E a todos que colaboraram, que estão na minha fanpage do meu pai lá falando o tempo inteiro. Ex-atletas do Fluminense, Evaldo Prado da Gol Santista, Acervo da Bola, o Antônio Quintal, e esses tricampeões que são muito parceiros, cada vez que você encontra com eles tem uma resenha nova para contar, mesmo com 50 anos de história, são sensacionais, são amigos de verdade e me acolhem
Cada vez que eu procuro o PC, o próprio Corron, o Samarone, não é 70, mas é Fluminense, o Mickey do Fluminense, eu não tenho como agradecer. O Mickey fazia 1-0 e o Félix segurava o resto lá atrás. É isso aí. Obrigada, gente. Um beijo enorme, Milton. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Te amo, Paty. Um beijo. Eu sou fã. Depois o Guilherme Simati vai te mandar pelo teu WhatsApp essa entrevista longa, inteira, que tem ainda Cláudio Zaidan e Clodoaldo Tavares Santana. O Zaidan, você fala o que você quiser. Mas só que na sequência, o Clodoaldo ouvindo, você tem que botar o Joséval Peixoto de novo. Tá. Mas é o seguinte, o Cauê Trasmonte, que está em São Vicente, está aí perto de você, manda um grande abraço para você. E eu tava matutando aqui, Corró. Você, Carlos Alberto, Marinho Chagas, Luiz Pereira, Julinho Botelho, Ademir da Guia, craques extraordinários, e que disputaram só uma Copa do Mundo. E aqueles que não foram a Copa, né, como Zé Carlos, Dirceu Lopes. E você é uma coisa extraordinária, né? Incrível como jogadores desse nível só foram a uma Copa. E na maioria das vezes, no caso do Julinho não, porque ele não quis ir a 58, porque ele estava na Fiorentina e ele não achou justo. Mas é um absurdo que você, Ademir da Guia, Luiz Pereira, Carlos Alberto, Marinho Chagas tenham disputado só uma Copa do Mundo. E 74 foi um erro dos caras, né, Clodoaldo? Eu acredito que se tivesse tido um pouco mais de paciência, né, por parte do departamento médico do Lídio Toledo, com a sua equipe, né, que estava analisando a minha recuperação, eu acho que se tivesse tido um pouquinho mais de paciência, provavelmente eu teria jogado a Copa de 74. Você voltou para o Santos no meio da Copa, você estava jogando. Lá mesmo, né, Milton? Lá mesmo, quando eu me recuperei, eles autorizaram a participar dos treinos com a equipe, mas quando eles perceberam, né, que começaram a falar que eu estava bem, não sei o quê, que estava acabando com os treinamentos lá, só que eu não estava inscrito. Aí eles pediram para que eu parasse de prosseguir com os treinamentos. Então eu acredito que eu poderia sim ter jogado a Copa de 78. E depois a outra Copa de 78, né, que aí depois de 74, 75, eu enfrentei algumas lesões de joelho. Mas em 78 eu fiz um belo campeonato pelo Santos aqui. Foi campeão? Campeão paulista, joguei quase todo o campeonato. Eu estava numa forma incrível em 78 também, com uma idade de 28 anos de idade. Mas infelizmente eu fui fazer uma excursão, até acho que foi contra o time do Maradona na Argentina, e lá eu senti um estiramento muscular. Tá? Então me atrapalhou a minha convocação da seleção também de 78. Mas é isso aí, Zaidan. Eu poderia ter participado no mínimo de 3 Copas do Mundo, com mais idade, com mais experiência, né? Mas infelizmente eu pude jogar uma que me enche de orgulho pela Valeu Copa por 10. Não, aquele gol do Pelé, eu repito, viu, Clodoaldo? O Pelé até que não era ruim. Mas o gol que você fez contra o Uruguai, cara, aquele gol foi na hora certa, porque aquele time tinhoso, como é todo time uruguaio, né? Você não empata ali no fim do primeiro tempo, nós estávamos correndo atrás do empate até agora. Mas antes do gol... Ô, Milton, só uma coisa, ele falou do título de 78, e o meio-campo era Clodoaldo, Ailton Lira e Pita, hein? Tudo jogador ruim, né? Canhotinhos, igual jogaram nos 70, com o Gerson e Rivelino. Ô, Clodoaldo, e aquele domingo cedo que o Santos virou para cima do Palmeiras, do Filipão, e eu entrevistando você e eu chorando, e você também. Que vergonha pra mim. E jornalista não pode ter time, mas nós dois choramos juntos, você lembra? Verdade, lembro, claro. E esse jogo aí, eu estava em cima nas cadeiras, alguém estava comentando. Foi uma virada espetacular do Santos. E tinha alguém, assim, alguns repórteres perto onde eu estava assistindo. E a minha segurança de que o Santos ia virar o jogo era tão grande que eu falava para ele, não, imagina, como o Santos vai empatar e vai virar? De repente aconteceu, né, que o Santos fez os 3 gols, virando o jogo,
E eu não lembro quem foi o repórter. Falou, nunca mais vou discutir futebol com você. Eu disse, aí você me entrevistou, choramos juntos, né? Comemoramos juntos a grande vitória do Santos. Então, é muito bom. Naquele dia que você quis quebrar a porta do vestiário do Márcio Rezende de Freitas, eu chorei também. Aliás, agora se o Ricardo Moreira Garcia deve ter aí o jogo do Fluminense que eu falei no intervalo. Você, Ricardo Moreira Garcia, genial. Sim. O que eu falei naquele 10 de dezembro de 1995. Minha mãe tinha morrido há 20 dias, e lá em Poços de Caldas, sepultada em Muzambinho. E aquele jogo com o Fluminense foi uma das maiores emoções da minha vida, quer ver? Treme Fluminense, canta Pacaembu, mesmo que não dê. Mas como você é lindo, Santos, como você é lindo, Santos, meu amor, Santos do Pacaembu. Treme Fluminense, canta Pacaembu, mesmo que não dê. Mas como você é lindo, Santos, como você é lindo, Santos, meu amor, Santos do Pacaembu. Aí eu sempre escondi e tal, mas nesse dia desconfiaram que eu sou torcedor do Santos. E só tem um cara mais santista do que eu. Clodoaldo Tavares Santana de Aracaju, Sergipe. Agora, atenção, por favor, vamos ouvir o Joseval Peixoto. Eu queria que vocês prestassem atenção na narração dele em relação aos dribles do Clodoaldo Tavares Santana. Aquele Mauro Betti sempre falou que o Clodoaldo não sabia driblar. Não. Só sabia desarmar e trocava para alguém. Quebrou a cara. Agora, vamos ver o que o Joseval fala do Clodoaldo driblando 30 italianos. E vamos ver também o texto dele. Olha, a Verde Amazônica. Olha, que espetáculo, Joseval Peixoto Guimarães, meu amigo. Outro dia foi lá no meu escritório, batemos um papo. Ele tinha um voo, tem ainda, né? Um vozeirão. Mas olha aí, ó, épico, né, naquele pool, que naquele tempo era pool, tanto na televisão quanto no rádio. No rádio era Rádio Globo, Pan-Americana, Bandeirantes e Tupi. Vamos ouvir. 4 minutos e 14 para o final. Juliano com a bola, entra Geraldo, tenta cercar, atenção, vai para o domínio, recua para Piazza. Piazza já chama Clodoaldo, deu-lhe a bola, entrega agora para onde está colocado o jogador Pelé para Gerson, Gerson para Clodô. Clodô pinta primeiro o italiano, vai descendo, pinta mais um. Olha o passeio de Clodoaldo, outra pinta de Clodô, entrega para Rivelino, domina o astro do parque, levanta a bola para Jair pela esquerda, atenção, desceu Jair, bateu a Paquete, rolou para Pelé, atenção, Pelé para Carlos Alberto, livre, olha a bomba para o goleiro! Gol! Carlos Alberto, Rivelino, Jair, Pelé, Carlos Alberto, aumenta o placar transborda, o placar de 4-1, sobe as nuvens do estádio Azteca, esparrama-se pela América Central, deita-se correndo pela Verde Amazonas para chegar ao solo brasileiro. Borbulhante alegria, meu Brasil florido, Brasil colorido, 4-1 no placar. É sua, Albertozzi. Vai buscar no fundo do gol. Só faltava essa. O capitão do Brasil marcou um gol sensacional. E é esse capitão que vai erguer a Copa do Mundo. Acho que é o GB, né? O Geraldo Blota aí. Geraldo Blota, hein? Porque os narradores, o pool dessas 4 emissoras tinha um narrador, um comentarista e um repórter. Ô Clodoaldo, você é um cara sacana, você tem cara de bonzinho, de santo, de padre, mas, pô, o que você fez com os italianos não se faz. Então, meu, até estava escutando a narração e eu estava lembrando aqui que logo depois, né, que o Carlos Alberto faz o 4º gol, que a gente sai para o abraço, né, deu um abraço nele. Aí eu lembro que ele falou para mim assim, pô, também, você ligou meio time da italiana, você facilitou as coisas, metade do gol é seu, garoto, entendeu? E eu estava aqui escutando aí o Joseval narrando os vídeos, estava lembrando realmente o momento, né, da facilidade que eu tive de me lidar, porque eles
fizeram uma marcação na nossa saída de bola ali, e eu me livrei de uns 4 ou 5 italianos. Depois a bola chegou para o Jairzinho, né, foi para o Pelé, e ele com aquele toque, né, genial, só rolou para o Carlos Alberto, ainda teve a ajudinha do Morrinho, artilheiro, alguns falam que a bola picou um pouquinho e ele chutou no peito do pé. Então foi realmente um lance assim histórico, né, que entrou para a Copa do Mundo, inclusive o Rivelino mesmo, né, faz muito tempo que eu não falo com meu amigo e irmão Rivelino, mas estou assistindo os jogos agora, ele está arrebentando como sempre, e tem sempre saudade dos amigos, dos irmãos da Copa de 70. Então, Riva, um abraço aí, Riva. Sei que você está ouvindo. Ô Zaidan, você vai perguntar para ele para terminar, mas é o seguinte, o que eu senti nos jogos aí, claro, falar mal de jogador aqui, eu sou incoerente, porque tem uns tontos aí que falam mal do Félix. Mas os jogadores mais... Pelé não vale. Os jogadores mais modernos da seleção brasileira em relação ao futebol de hoje, para mim, foram o Rivelino e o Clodoaldo. Vai. E é o seguinte, inclusive tem uma pergunta aqui mas eu quero dizer uma coisa sobre o jogador moderno, até em cima do que você falou, Milton, mas o Cauê Trasmontes pergunta aqui se o Gerson se machucou, por isso ficou fora dos 2 jogos. Sim, o Gerson se machucou, por isso ele não enfrentou Inglaterra e Romênia. E o Rivelino também não jogou contra a Romênia. Tanto que o Clodoaldo disse há pouco que jogou como meia. Porque aí o Fontana entrou no time e o Piazza foi para o meio campo. O meio campo ficou Piazza e Clodoaldo com o Caju na vaga do Rivelino. Não é isso, Corró? Isso mesmo. Fala, Clodoaldo. Foi a seleção sentiu um pouco a mudança na sua formação defensiva. Agora o Brito já tinha atuado junto com Fontana na época do Vasco, mas na seleção brasileira nós tivemos alguma dificuldade, eu percebi que estava acontecendo essa dificuldade, o jogo parecia que estava sob nosso controle, até a Romênia marcar o segundo gol, mas nós sempre tivemos sob o comando, né, da partida, assim, não correndo risco de derrota. Parecia mais fácil o jogo, mas foi um jogo complicado também, viu, Zaidan? Mas eu joguei mais avançado, cheguei a chutar, inclusive, tive perto até de marcar meu primeiro gol na Copa contra a Romênia, mas depois eu, com a preocupação, acabei sendo substituído também, não foi isso? Foi. Entrou o Edu e o Paulo César foi para o meio campo. Isso. Porque... O Edu tinha que ter disputado 3 Copas como titular, maior 11 da história. Ô, Clodoaldo, esse time da Romênia, aquele jogo lá, que para todo mundo era moleza, o jogo engrossou. Aquele time dos caras era muito bom. Tinha o centroavante Dumitrash, tinha um lateral direito chamado Satimariano, muito era o Carlos bom. Alberto Romano, um back grandão, mas muito lateral bom. direito ágil e tal. E o goleiro Raducano era um espetáculo. Apesar que contra o Brasil, burramente o técnico da Romênia botou um tal Adamashi, frangueiro. Aí que entrou o Raducano quando o Brasil já praticamente tinha ganho o jogo. Mas eu nunca vou esquecer esses 4 caras. Raducano, Adamashi, o Satimariano, lateral direito, que era um Carlos Alberto Torres da Romênia, de Bucareste, e o Dumitrash, que era o centroavante. O Zaidan, temos que encerrar, porque estão me reclamando aqui, ó, que não tem reclame nesse programa. Eu também vou cair fora. Jornalista esportivo não pode ter time e também não pode mexer com propaganda. Eu também vou ter a honra de deixar o campo junto com o Clodoaldo, mas antes eu só quero dizer o seguinte, você falou em jogador moderno... Quero falar mais uma coisa com você depois do Clodoaldo. Você falou em jogador moderno, o seguinte, o Tostão era uma coisa impressionante. E tanto que nesse gol da Itália, que você lembrou, o Tostão toma a bola na lateral esquerda, e você também sempre lembra... Do Domenghini, ele tomou a bola do Domenghini. Exato, mas quando a bola chega no Pelé, quem está na meia-lua do ataque, apontando o Carlos Alberto para o Pelé, é o Tostão. Ou seja, enquanto o Clodoaldo driblava metade do time da Itália, o Rivelino metia a bola no Jair, o Jair no Pelé. Mas se o Tostão não avisa, o Pelé não via. Eu não sei, o Pelé não estava olhando para o Carlos Alberto. O fato é que o Tostão, que estava na lateral esquerda, já estava, poucos segundos depois, 21 segundos depois, já estava na meia-lua. E ele foi o primeiro a chutar de novo para a rede. O Tostão, do Albertozzi.
Ele tomou a bola do Domenghini lá na lateral esquerda do Everaldo, e depois que o Carlos Alberto faz o gol, quem que chuta a bola para comemorar? Tostão. O Tostão não tinha posição fixa. Ele armava, ele finalizava. O Tostão foi um monstro. Se for um jogador moderno, o Tostão foi uma coisa impressionante. Tá. Então, para terminar, eu quero que o Ricardo Moreira Garcia, grande operador, já trabalhei com grandes operadores na vida. Meu Deus do céu, nesses 52 anos de... O primeiro foi Abraham Lincoln Dino, o Linquinho, que morreu lá na cidade de Poços de Caldas como funcionário do Banco do Brasil na Rádio Continental de Moçambique. Hoje eu tenho esse Ricardo Moreira Garcia, uma mala, já briguei muito com ele, mas ele acabou ficando bom e ele está efetivado aí como o sucessor do João Bisev. Nossa. Vamos ouvir aqui, Clodovil, de novo o José Mal Peixoto, porque o que ele fala de você, driblando 300 italianos, e depois o epílogo dele, dizendo do Brasil, verde Amazônia, grande José Val, vamos lá. 4 minutos e 14 para o final. Juliano com a bola, entra Everaldo, tenta cercar, atenção, vai para o domínio, recua para Piazza. Piazza já chama Clodoaldo, deu-lhe a bola, entrega agora para onde está colocado o jogador Pelé, Pelé para Gerson, Gerson para Clodô. Clodô pinta primeiro o italiano, vai descendo, pinta mais um. Olha o passeio de Clodoaldo, outra pinta de Clodô, entrega para Rivelino, domina o astro do parque, levanta a bola para Jair pela esquerda, atenção, desceu Jair, bateu a Paquete, rolou para Pelé, atenção, Pelé para Carlos Alberto, livre a bomba para o goleiro! Carlos Alberto, Rivelino, Jair, Pelé, Carlos Alberto, aumenta o placar transborda, o placar de 4-1, sobe as nuvens do estádio Azteca, esparrama-se pela América Central, deita-se correndo pela verde Amazonas para chegar ao solo brasileiro. Borbulhante alegria, meu Brasil florido, Brasil colorido, 4-1 no placar. É tua, Albertosi. Vai buscar no fundo do gol. Só faltava essa. O capitão do Brasil marcou um gol sensacional. E é esse capitão que vai erguer a Copa do Mundo. São corintiano lá no Hospital do Prime, você, ele aguentou firme aí, não? Aguentou firme mesmo, eu estava aqui escutando a narração do terceiro gol do Santos e lembrando que eu passei por esses momentos difíceis e graças a Deus o mestre lá em cima permitiu que eu ficasse aqui e tudo que eu quero agora é o meu Santos campeão de novo. Tá vendo? Essa emoção é tudo que eu quero. Depois seja o que Deus quiser, né? Chorão esse Clodoaldo Tavares de Santana. Não jogava nada. Caramba, vai fazer chorar de novo, rapaz. Essa produção aí, esse Guilherme Simati. Atenção, RH da Bandeirantes. Vamos aumentar o salário. Tá ganhando 80 mil por mês, vamos passar para 250, porque a fase tá boa, tá cheia de propaganda. Essa Rodrigo Linhares me mandou, Milton. Abraço para ele, Rodrigo Linhares, radialista, dentista, meu amigo, lá da cidade de Londrina. Ô, Milton, agora em 95 o Clodoaldo chorou de raiva, né? Ele quebrou a porta do Márcio Rezende lá no vestiário e queria bater no Márcio Rezende. Ô, Clodoaldo, viu o dia que o Márcio Rezende no terceiro tempo, ao teu lado, eu falei pra ele, Márcio Rezende, então, aliás, parabéns a ele pela macheza, porque eu xinguei ele 5 anos, aí um dia ele não aguentou mais e foi no terceiro tempo. Eu falei, nós temos 4 câmeras aqui, qual que você escolhe? Número 1, então, por favor, peça desculpa à torcida do Santos. Ele teve a dignidade do lado do Clodoaldo Tavares Santana, eu errei, o gol do Camanducá foi legal. Lembra, Clodoaldo? Lembro, claro, e você me colocava de saia justa, me perguntava sobre o lance. E aí? Aí eu falei, não, eu acho que a questão veio com prato feito, verdadeiro PF, prato feito. Aí ele queria que eu explicasse o que era prato feito, viu, Zaidão? E eu falei, não, prato feito é prato feito. Já vem pronto. Você tem já estava ajeitado, mas eu acho que não. Ele foi um árbitro muito de erros capitais na carreira, mas é um homem honesto. É que apitar futebol, gente, é muito difícil. Esse gol do Camanducaia, se tem VAR, ele daria o gol, mas lógico, a Inês é morta. Ele ia anular.
Clodoaldo Tavares Santana, o gol teu contra o Uruguai foi o mais importante gol que a seleção brasileira fez na vida. O Pelé até que não era ruim, mas você era melhor. Um abraço para você. Obrigado, viu? Bom domingo aí, se cuidem e estamos juntos aí. Fica com Deus, Clodoaldo. Um grande abraço aí, um abraço, Milton, obrigado. Deus abençoe a todos. Ô, Clodoaldo, e lá na Vila Belmiro, naquela noite de segunda-feira, depois da reunião do Conselho Deliberativo, que você me fez chorar. Tava você e o Davi, eu tava lá com o Walter Schalka, que era o líder da política do Santos, que elegemos, né, mas inventamos Lauro e Odílio, foi uma desgraça. Aí você me... Dan, esse tal Clodoaldo me chega e me buzina no ouvido assim, me apresenta pro Walter Schalka aí. Eu falei, não vou apresentar, pô, pode falar pra ele o que é. Seu Walter, eu tenho meu filho, eu tenho um neto, que é meu filho, que é o que eu criei. E o senhor permitiria ele fazer um teste aí na molecada do Santos? Pô, quando eu escutei isso, estava o Davi, ex-back central do Santos do lado. Eu fingi que não ouvi e comecei a chorar. O Davi ficou impressionado. O Clodoaldo Tavares Santana pedindo pro Walter Schalka se ele permitia que o neto dele, o filho dele, fizesse um teste com a molecada, chamado Vitor, o menino. Entendeu? Foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida. Eu subi a serra com o Walter Schalka, o motorista particular dele, chorando, viu, Clodoaldo? Você só me emociona, rapaz. Tá bom, mas isso é normal, meu. A gente pede muito pros outros, mas para nós mesmos, você sabe que é sempre mais difícil. Obrigado, Milton. Deus pague. Dá um abaixo na tua mulher, Cleci ou Cleri? Cleri. Então, porque quando você foi cortado em 74, toda a imprensa brasileira foi entrevistá-la também. É verdade. Um abraço, Clodoaldo. O Santista te ama, o Brasil te ama. Fique com Deus aí. Se cuide.